Semana de Oração da Mulher. Preparadas para a vitória. Maria, uma mulher especial como você. Capítulo 3. A confiança em Deus e em suas promessas. Para você, o que significa confiança em Deus? A palavra confiança é um substantivo do verbo confiar. Sua etimologia vem do latim confidere, formada pela junção de con, junto, mais fidere, acreditar, crer. Deriva da palavra latina fide, fé. Portanto, confiar em Deus e em suas promessas é um conceito que pode ser entendido como a certeza de que Ele cumprirá o que prometeu em qualquer circunstância. Maria confiou em Deus. Após o anjo Gabriel ter anunciado a Maria a chegada de uma gravidez inexplicável, ela respondeu sem hesitação: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Lucas 1:38. O versículo revela a profunda confiança e coragem daquela jovem. Maria estava noiva de José, e ao dizer tais coisas ao anjo, sabia que poderia perder o noivo, sofrer imenso preconceito social e, pior, sofrer a terrível morte por apedrejamento, algo comum na cultura judaica da época para casos de mulheres que engravidavam fora do casamento. Mas ela não permitiu que o medo das consequências lhe suplantasse a fé no Senhor. Outra prova da confiança de Maria se encontra em Lucas 1:45. Isabel, prima dela, possuída pelo Espírito Santo, disse: Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Nesta passagem, percebe-se o contraste entre a jovem Maria e o sacerdote Zacarias, esposo de Isabel. Ele, ao receber o anúncio de que a esposa teria um filho, apesar da idade avançada, não acreditou. Lucas 1:20. Porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. É também possível comparar a reação de Maria à de outro personagem bíblico, Moisés. Ele, ao receber a incumbência divina de guiar o povo de Israel, questionou os próprios atributos, pois se via pequeno demais para a grande tarefa que lhe havia sido ordenada. Maria poderia ser tentada a agir da mesma forma. Ela não vinha de uma grande cidade, mas morava num pequeno vilarejo chamado Nazaré. Vivia numa cultura que não valorizava as mulheres. Era muito jovem e podia sentir medo da grande responsabilidade de educar um filho, ainda mais um que assumiria um grande papel. Reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Lucas 1:33. De acordo com essas palavras, o Messias aguardado pelos judeus agiria, segundo a visão deles, como um libertador da sociedade judaica. Mas ela ignorou a própria condição, pois sabia que o Deus do impossível a guiaria. Confiança fundamentada. Ao analisar as belas palavras proferidas por Maria no poema Magnificat, Lucas 1, versos 46 a 55, é possível perceber que ela não apenas conhecia as Escrituras, mas as havia memorizado, tendo adquirido sabedoria da palavra e da comunhão com Deus. Uma das maneiras de captar o relacionamento que alguém possui com Deus é ouvindo a oração dessa pessoa. Pois, como diz a escritora Ellen White, a oração é o abrir do coração a Deus como um amigo. E no Magnificat, essa jovem revela o que está no interior da própria alma: gratidão, humildade e reconhecimento da grandeza do Senhor como mestre e salvador pessoal. Alguns teólogos afirmam que Maria citou, nesse cântico ou poema, diversas passagens das Escrituras do Antigo Testamento, intercalando referências às leis do Velho Testamento, às profecias e aos Salmos. Em Lucas 1:46, onde diz: A minha alma engrandece ao Senhor,
pode ser comparado ao Salmo 34:2, onde se lê: Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Em Lucas 1:47, onde se lê: Meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, traz um paralelo com Abacuque 3:18. Eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. No capítulo 1, verso 48 do mesmo evangelho, lê-se: Desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Esta passagem está ligada a Gênesis 30:13, porque as filhas me terão por bem-aventurada. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Lucas 1:50. Se compara ao Salmo 103:17. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade, e até a eternidade sobre aqueles que o temem. Portanto, a confiança que Maria possuía não era cega, mas fundamentada no relacionamento com Deus e no conhecimento das Escrituras, que provam que Ele sempre cumpre promessas e protege seu povo. Isso demonstra que Ele agiria da mesma forma com ela. Confiança versus sentimento. Num dos artigos do periódico The Youth Instructor, o instrutor da juventude, está escrito: Muitos há que passam longos anos em trevas e dúvidas, porque não têm o sentimento que desejariam ter, mas o sentimento nada tem que ver com a fé. A fé que atua por amor e purifica o coração não é questão de impulso. Lança-se sobre as promessas de Deus, crendo firmemente que Ele pode efetuar precisamente aquilo que disse. Nosso entendimento pode ser educado de modo a crer, pode ser ensinado a confiar na palavra de Deus. Essa palavra declara que o justo viverá pela fé, Romanos 1:17, e não pelo sentimento. Voltando à história de Maria, que sentimentos ela viveu durante a anunciação da gravidez? Analisemos os versículos do capítulo 1 de Lucas. Temor, verso 29. Dúvida, verso 29 e 34. Aceitação e confiança, verso 38. Adoração e alegria, versos 46 e 47. Humildade, verso 48. Exaltação a Deus, versos 49 a 55. Foi um misto de sentimentos. Ao focarmos principalmente nas primeiras impressões, vemos que Maria experimentou temores e dúvidas, mas não permitiu que lhe dominassem os pensamentos e a abalassem emocionalmente. Em questão de segundos, substituiu-os pela fé que possuía em Deus. Daí em diante, prevaleceram a alegria e a confiança. Todas nós temos diversos sentimentos e não nos orgulhamos de alguns deles. Somos tentadas a deixar que as emoções negativas controlem nossas atitudes, mas podemos aprender a agir como Maria e deixar a fé nos conduzir para longe da desmotivação. Princípios da mulher cristã. As mulheres podem ser instrumentos de Deus, prestando sagrado serviço. Quando examinamos de perto a Bíblia, vemos que em Deus não há o mínimo traço de parcialidade quanto a gêneros, como muitos pensam e difundem essa ideia. Sem dúvida alguma, o ser humano mais próximo de Jesus nesta terra foi sua mãe, Maria, a quem foi confiada a enorme responsabilidade de cooperar com o Espírito Santo na transmissão dos ensinos e princípios bíblicos a ele. Entretanto, para que pudesse cumprir tão elevado papel, a própria Maria teve de cumprir a tarefa de ser ela mesma uma mulher de princípios. Mas o que isso significa? Ao estudar a vida de Maria, entendemos que ela teve de construir seus princípios sobre a única base certa que existe, a Bíblia. Só isso a tornou uma mulher tão cristã, e como já consideramos nesse artigo, estava bem acostumada aos ensinamentos das Escrituras e neles fundamentada. Então, também poderíamos afirmar com segurança
que ela se entregou a uma intensa vida de oração. Caso contrário, não teria reagido tão pacificamente às instruções do anjo. Esse comportamento comprova que ela estava acostumada a se submeter a Deus. Portanto, Ellen White compartilha alguns conselhos para as Marias de hoje, tais como: a comunicação entre Deus e a alma tem de se manter livre. A Bíblia deve ser diligentemente estudada. Assim como o ouro, a verdade de Deus não se acha sempre à superfície. Pode ser obtida unicamente mediante atenta meditação e estudo. Esse estudo não somente enriquecerá o espírito com os mais valiosos conhecimentos, mas também fortalecerá e ampliará a capacidade mental, proporcionando real apreciação das coisas eternas. Que os divinos preceitos sejam introduzidos na vida diária, que a vida seja modelada segundo a grande norma de Deus quanto à justiça, e todo o caráter será fortalecido e enobrecido. Em segundo lugar, vemos uma inquestionável temperança, equilíbrio na vida de Maria. Sua imediata aceitação e o desejo de obedecer prontamente à vontade de Deus, apesar do custo que isto pudesse gerar, a atitude de não se queixar e a aceitação paciente do provável risco de vida que aquela situação atrairia, tudo revela um disciplinado equilíbrio. Sobre esse tema, Ellen White afirma: a verdadeira temperança nos ensina a dispensar inteiramente todas as coisas nocivas e usar judiciosamente aquilo que é saudável. Na verdade, a temperança e a disciplina são muito parecidas, pois tratam da abstinência ou recusa dos alimentos, bebidas e hábitos de que gostamos, mas que nos fazem mal, e da atitude de adotar hábitos e ingerir alimentos e bebidas que não apreciamos, mas que nos fazem bem. Isso é algo que vai de encontro à atitude da geração atual, que ama gratificar a si mesma, não é verdade? Bem, um sábio homem de negócios proferiu um pensamento que, embora se refira principalmente a um contexto profissional, pode fazer sentido quanto à necessidade de temperança ou disciplina na vida. Bons hábitos são difíceis de formar, mas fáceis de se conviver. Por sua vez, maus hábitos são fáceis de formar, mas difíceis de se conviver. Perceba que quando tratamos de temperança, falamos de algo adquirido em longo prazo, e é por essa razão que é um princípio tão difícil de incorporar e ser vivido em nossa era, em que tudo é rápido. Mas a mulher cristã, que entende que todas as coisas relacionadas à jornada cristã devem ser avaliadas sob o olhar que alcança o distante final dessa estrada terrena, deve segurar com firmeza o braço do Salvador, e assim não achará impossível dizer não ao que é temporário, e sim ao que é eterno. O terceiro princípio de uma mulher piedosa e cristã é ser trabalhadora e ativa. Podemos ver acerca de Maria, em João 2, 3-5, que era ativa, não se esquivando de orientar os criados no casamento de Caná quanto ao que deveriam fazer. Além disso, ela ensinou Jesus sobre o mesmo princípio, pois era um homem dedicado e obediente no trabalho de carpinteiro, até alcançar cerca de 30 anos, sempre empenhando o melhor de suas habilidades em tudo o que fazia. Quanto a esse assunto, Ellen White afirma: muitas mulheres, consideradas bem educadas, diplomadas com louvor em alguma instituição de ensino, são vergonhosamente ignorantes a respeito dos deveres práticos da vida. São destituídas das qualificações necessárias para a devida regulamentação da família, e por isso mesmo essencial a felicidade desta. Podem falar da elevada posição de mulher e de seus direitos, mas elas mesmas ficam longe de alcançar a verdadeira posição feminina. Assim, nossas Marias modernas devem entender que há honra no trabalho. Por outro lado, há na ociosidade uma porta aberta
convidativa para Satanás e suas tentações. Somos responsáveis e devemos dar conta de cada segundo que passa sem objetivo, pois esta vida temporária que nos foi dada é apenas um período de prova que verifica a forma como gastamos esses segundos passageiros. Haverá um tempo em que, pela graça de Deus, desfrutaremos da vida sem a labuta e os cuidados do trabalho diário. Um tempo em que todas as atividades serão prazerosas e relaxantes. Essa será de fato a recompensa, mas ainda não terminamos a corrida. Por isso, precisamos nos levantar, assumir o dever e usar sabiamente as preciosas joias do tempo. As promessas de Deus. Em Mateus 7,11, lemos que se nós, seres humanos, sendo maus por natureza, sabemos dar bons presentes aos nossos filhos, quanto mais nosso Pai Celestial dará o que é bom àqueles que o pedem. E assim, temos esta confirmação, pois a Bíblia é um livro repleto das mais belas e confortantes promessas que Deus nos deu como presente. Em Isaías 43:2, ele promete estar conosco nas situações mais perigosas. No capítulo 40, verso 31, promete renovar nossas forças. Em Mateus 7:7, promete dar aquilo que buscamos se apenas pedirmos. Em João 11, versos 25 e 26, promete a vida eterna ao que nele crer. Assim, por toda a Bíblia, encontraremos magníficas promessas. Somos tentados a nos esquecer desses presentes quando passamos por situações ruins. No entanto, não encontramos só promessas na Bíblia, mas também confirmações de que podemos confiar em Deus, pois Ele foi fiel aos próprios compromissos no passado. Isso nos diz que Ele continuará agindo assim até o final da história humana. De acordo com a promessa constante em Hebreus 10:23, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Como vemos, o Senhor quer nos conceder inúmeras bênçãos. Contudo, para que essas promessas se cumpram em nós, precisamos confiar naquele que as prometeu. Muitos há que, embora procurando obedecer aos mandamentos de Deus, têm pouca paz ou alegria. Essa falha em sua experiência é o resultado da falta de pôr em prática a fé. Andam como se pisassem numa terra salina, num ressequido deserto. Pedem pouco quando deviam pedir muito, pois não há limite para as promessas de Deus. O Senhor quer que todos os seus filhos sejam felizes, obedientes e desfrutem paz. Mediante o exercício da fé, o crente toma posse dessas bênçãos. Maria nos tempos de hoje. Assim como lemos a história do chamado de Maria para uma importante missão, devemos considerar que Deus também chama a cada mulher hoje, independentemente da idade ou local em que resida. Qual é o chamado? O Senhor descreveu o nosso chamado em Mateus 5,14. Ele declara: "Você é a luz do mundo." E ele continua no capítulo 5, verso 16. "Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus." E a escritora Ellen G. White afirma: "Se Cristo habita no coração, é impossível esconder a luz de sua presença." Maria teve a coragem necessária para acreditar num milagre impossível e inexplicável, e aceitou a missão que colocaria sua vida em risco. Da mesma forma, é preciso ter a coragem que vem de Deus para resplandecer e ser essa luz no mundo. Por que esse chamado exige coragem? O mundo difunde vários princípios contrários aos preceitos bíblicos. Muitas vezes, essas normas não parecem ir diretamente contra a palavra de Deus, mas no mínimo a distorcem. Como exemplo, citamos o casamento e a família.
o dia sagrado de descanso, o vestuário, o amor do eu, acima do amor ao próximo, entre vários outros com que nos deparamos diariamente nas mídias. Na sociedade, somos muitas vezes questionadas ou julgadas por estarmos lutando contra uma tendência. A Bíblia declara que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Por isso, é necessário ter coragem para enfrentar o mundo que ignora ou considera loucura os princípios de Cristo. Coragem para erguer o firme estandarte dos princípios bíblicos e ser uma luz para este mundo em trevas. Ore por você e por todas as suas irmãs em Cristo, para que Deus as ajude a serem uma Maria hoje. Oremos para que, assim como ocorreu com ela, sejamos usadas para cumprir os propósitos do nosso Salvador. Mesmo que a missão que recebermos nos leve a agir ou falar de modo diferente da expectativa social. Também oremos para que, independentemente das circunstâncias, tenhamos confiança nas promessas de Deus. Que o exercício da fé em nossa vida nos leve a ouvir de nosso Pai Celestial o alegre: bem está, minha filha. Venha participar da alegria do Senhor. Por Andressa Ferreira.